Bom, nós vamos agora começar então a terceira parte, tá certo? A nossa aula, que é o chamado desenho de projeções, que é a base do que a gente vai ver aí, né, praticamente toda a primeira parte do curso, tá? A gente vai lidar muito com desenho de projeções, tá bom? Bom, a primeira coisa que é importante a gente falar é que existem diversos conceitos da projeção, né? Mas, basicamente, o que a gente pode colocar aqui como projeção é a imagem iluminada refletida num plano, né? Tá? Que é esse caso aqui. Então, eu tenho um objeto, um observador, e eu vou projetar, tá certo? Essa imagem num plano. Isso aqui é chamada projeção cônica, né? Quando o observador está a uma distância finita do objeto, então as dimensões do objeto projetado, elas são alteradas, tá certo? Então, o tamanho aqui, a forma do objeto projetado é diferente do objeto real, né? É chamada projeção cônica, tá? A projeção é que ela tem mais uso em outras áreas. Eventualmente, em alguma coisa de cartografia, a gente pode até usar uma projeção cônica, mas normalmente, desenho de projetos, a gente trabalha com a chamada projeção cilíndricas, ortográficas ou ortogonais, tá? Elas são projeções chamadas de cilíndricas porque o observador está no infinito, então os raios projetantes ficam todos paralelos, tá? E ortográficas, né, ortogonais, porque os raios projetantes incidem perpendiculares ao plano de projeção. Com isso, eu garanto que eu não tenho alteração na forma do meu objeto e nem nas dimensões. Então, eu digo que o objeto está em verdadeira grandeza. Quando o tamanho projetado é igual ao tamanho do objeto, então, por exemplo, essa altura aqui do objeto é essa mesma altura aqui, então eu vou dizer que esse objeto está desenhado em verdadeira grandeza, tá? Na verdade, o que eu faço para construir um desenho de projeções, tá certo? De acordo com a geometria mongiana, é dividir o espaço em 4 partes, tá certo? 4 diedros, primeiro, segundo, terceiro e quarto diedro. Aí eu vou posicionar esse objeto em um dos diedros, tá certo? E aí eu faço no primeiro, que no caso no segundo diedro, terceiro diedro, quarto diedro, tá? Então eu vou posicionar meu sólido em um dos diedros, tá? Bom, o que eu faço é isso aqui. Então, eu estou aqui no primeiro diedro, eu posiciono o objeto no espaço, eu chamo esse plano vertical de projeções, esse plano de plano horizontal de projeções, e a intersecção desses dois planos eu chamo de linha de terra, tá? Aí eu consigo desenhar a vista de frente e a vista superior desse objeto, por exemplo, né? Que é a parte de cima, então eu chamo essa de vista superior ou vista de topo, e esta de vista de frente ou vista frontal, tá bom? Ocorre que eu posso estar com esse objeto posicionado em qualquer um dos diedros, né? Ocorre que mesmo esse objeto já estando desenhado, né, que no caso no primeiro diedro, ainda está no espaço, quer dizer, eu tenho a vista de frente, a vista superior, mas no espaço. Então eu preciso transformar isso em alguma coisa plana. Esse é o meu objetivo, né? E se a gente pegar no contexto nosso aí da engenharia, por exemplo, civil, né, que é essa turma, a turma de engenharia civil, praticamente tudo que a gente faz em engenharia civil, a representação final é no plano, é no papel, que vai para a obra, é um papel. Eventualmente você tem, né, alguma coisa de fabricação digital, por exemplo, estrutura metálica, algum corte de chapa, né, alguma outra coisa robotizada, mas é muito pouco, né? A imensa maioria das obras de engenharia civil, nós temos o resultado final no papel. Então, eu preciso transformar isso em alguma coisa plana, tá? E como é que eu faço isso? Eu vou fazer o chamado rebatimento dos planos. Eu vou girar esse plano horizontal. O plano vertical fica sempre fixo. E eu giro o plano horizontal, tá certo? De modo que eu tenho aqui, ó, representado num plano, a vista frontal e a vista superior, tá certo? Isso aqui já tem, vamos dizer assim, uma parte do trabalho feito, ou seja, eu tenho um objeto no espaço, eu representei ele aqui no plano, então, se ele está no plano, eu posso colocar isso aqui no papel, por exemplo, tá? Aqui é uma situação onde eu tenho o objeto no segundo diedro, tá? Se eu fizer o mesmo rebatimento do plano, né, que a gente fez para o primeiro diedro, nos slides anteriores, o que vai acontecer, ó? A vista no segundo diedro, a vista frontal e a vista superior ficam sobrepostas quando eu faço o rebatimento, e no primeiro diedro elas ficam
eu tenho a linha de terra, acima da linha de terra a vista frontal e abaixo a vista superior. Tá? Então, do ponto de vista prático, tá? Não é útil se utilizar o segundo diedro. Então, eu vou posicionar o meu sólido no primeiro diedro. Tá? Ou eu tenho ainda a situação onde eu posso posicionar o meu sólido no terceiro diedro. Quando eu faço o rebatimento dos planos, se a gente fizer o rebatimento desse plano aqui, ó, eu vou ver que fica ao contrário do primeiro diedro, né? A vista frontal fica na parte inferior da linha de terra e a vista superior fica na parte de cima da linha de terra. Então, o terceiro diedro também é utilizado para construir os desenhos, mas nós vamos utilizar no nosso curso sempre o primeiro diedro, tá? É o mais amplamente utilizado, né, ao redor do mundo todo, o primeiro diedro, e a gente vai utilizar ele. Vocês vão perceber aqui que se eu utilizar o quarto diedro e fizer o rebatimento dos planos, né? Então, rebater esse plano aqui, vai acontecer algo semelhante ao segundo diedro, né? A vista superior e a vista frontal vão ficar sobrepostas. Então, também não é, do ponto de vista prático, útil o quarto diedro. Então, nós vamos sempre construir nossos desenhos no primeiro ou no terceiro, tá certo? Mas, de fato, no nosso curso, nós vamos utilizar sempre o primeiro diedro, tá bom? Bom, então vamos retomar aqui, tá certo? Então, eu tenho aqui a linha de terra, a representação do plano vertical de projeções acima da linha de terra, com a vista frontal, a representação do plano horizontal de projeções com a vista superior, abaixo da linha de terra. Só que isso não é suficiente, eu preciso de mais informações. Para que eu possa construir esse sólido, se eu passar para alguém, se eu quiser construir isso em madeira, ou prototipar numa impressora 3D, ou fosse, por exemplo, uma parte de uma obra de engenharia qualquer, só com essas duas vistas, mesmo conhecendo desenho técnico, seria possível construir o desenho. Eu preciso de mais informações, tá? E aí nós vamos utilizar o chamado plano auxiliar de projeção, né? Que esse plano aqui é um plano auxiliar. Nesse caso, eu estou pegando aqui a vista lateral esquerda e projetando aqui. Então, agora eu tenho a vista frontal, vista superior e vista lateral esquerda, tá? Que está projetada aqui nesse plano, que foi o plano auxiliar que foi colocado ao lado direito do sólido, tá certo? Da mesma forma, isso está no espaço, então eu preciso rebater para posicionar isso de algum modo. Como é que nós vamos fazer? Nós vamos fazer isso aqui, ó. Nós vamos rebater esses planos dessa forma, de modo que ao final eu tenho aqui no plano pelo menos 3 vistas não paralelas. Isso me permite construir o sólido. Então, eu tenho a vista frontal, superior e lateral esquerda do sólido. Tá? Isso, na verdade, representado no papel é uma coisa assim. Tá certo? Frontal, superior, lateral esquerda. Observando que essa distância aqui da linha de terra até a face inferior do sólido é chamada de cota, e essa linha que representa a distância do sólido, da face posterior do sólido até o plano vertical de projeções, é chamado de afastamento, tá? No caso ao final da construção desse desenho, nós vamos ter uma coisa assim, tá? De desenho de vistas. O que é importante aqui? Primeiro, não é necessário identificar as vistas, o que é frontal, o que é lateral, o que é superior, porque a posição do desenho aqui já me diz quais são essas vistas, tá? Eu não preciso identificar a linha de terra. A linha de terra, eu vou colocar sempre esses dois traços aqui para identificar que a linha de terra, que essa é a linha de terra, e nós estamos trabalhando no primeiro diedro. Quando eu vejo esse traço aqui, eu estou trabalhando no primeiro diedro. Se esse traço estivesse acima, indicaria que eu estaria no terceiro diedro, ou seja, então estaria invertido, né? Essa vista frontal estaria embaixo e a vista superior estaria na parte de cima, né? A gente viu lá agora há pouco no 3D, tá? Todas as linhas auxiliares nós vamos representar com lapiseira 0,3 milímetros, tá certo? E as linhas que representam arestas do sólido, em lapiseira 0,7. De modo que fique bem marcado, tá certo? O que é aresta e o que é linha auxiliar, tá bom? Eu tenho algumas situações, arestas que estão ocultas. O que quer dizer isso? Se eu voltar aqui no sólido, quando eu olho o lado esquerdo do sólido, eu não vejo essa aresta aqui, ela existe. Eu sou obrigado a representar todas as arestas que são ocultas, a gente chama de arestas ocultas ou invisíveis. Então, eu não vejo ela, mas eu sou obrigado a representar. E quando é uma aresta oculta ou invisível, eu vou representar com a linha tracejada, tá certo? E lapiseira 0,7, porque ela é uma aresta, só que é tracejada porque eu não estou vendo.
não tenho visão direta, tá certo? As medidas de cota e afastamento, né, que é essa distância da linha de terra até o início do objeto, vocês podem adotar qualquer medida. Tipicamente nós vamos usar entre meio, em geral, né, entre meio e 1 centímetro. Mas vocês podem usar outras medidas, alguns desenhos quase não cabem no papel, então eu preciso diminuir isso de menos de meio centímetro, não tem problema nenhum, tá? E como comentário final, tem que estar muito claro no meu desenho o que é a aresta do sólido e o que é linha auxiliar. A espessura tem que ser suficientemente diferente, tá bom? Bom, isso aqui é uma figura da nossa norma, né? 10067, tá? NBR, né? Norma da BNT, e que traz o caso geral. Então, se eu tiver um sólido e eu quiser todas as vistas, quer dizer, é possível que eu tenha 6 vistas, tá? E como é que essas vistas vão ser posicionadas? O que a norma faz é como se eu tivesse aqui o sólido dentro de uma caixa, vamos dizer assim, onde esse é o plano vertical de projeções, esse é o plano horizontal de projeções. As outras paredes da caixa são planos auxiliares, e eu vou abrir essa caixa desse modo aqui, que está colocado aqui, de modo que eu tenho aqui a vista frontal, que está posicionada como, está na posição A, tá certo? Aí, ao lado esquerdo da minha vista frontal, eu tenho a vista lateral direita do sólido, que é esse aqui, está representado por D. Do lado direito da vista frontal, eu tenho a vista lateral esquerda do sólido, tá? Na parte inferior, em relação à vista frontal, eu tenho a vista superior. Na parte superior, eu tenho a vista inferior, que é essa aqui, né? E mais à direita, né, no caso aqui da vista lateral esquerda, eu tenho a vista posterior do sólido. Então, se eu quiser construir todas as vistas do sólido, eu vou posicionar dessa forma as vistas, tá? Só ressaltando, né, que a questão das arestas invisíveis. Então, essa aresta aqui, por exemplo, a aresta que está aqui, né? Quando eu olho o lado direito, ela é visível, tá aqui. Quando eu olho o lado esquerdo, ela é invisível. Então, aí vem a observação. Toda aresta que está numa vista vai estar também na vista paralela. Então, tudo que está na vista frontal tem que estar na vista posterior. Tudo que está na vista superior tem que estar na vista inferior. Tudo que está na vista lateral direita tem que estar na vista lateral esquerda. A diferença é que essas arestas podem ser tracejadas, né, dependendo da posição delas. Numa vista tracejada e na outra é linha contínua. Tá certo? E para restituir o sólido, para construir esse sólido, eu preciso de pelo menos de 3 vistas não paralelas, tá? Então, eu posso ter, por exemplo, frontal, lateral direita e superior. Ou frontal, inferior e lateral direita, ou lateral esquerda.